Vamos ver alguns versículos desse capítulo e alguns versículos do capítulo 5. Juízes, capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Capítulo 5. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor. Lá o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram. Até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças à prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos seus lares. Desperta, Débora, desperta. Desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou além do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos seus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã, em Taanaque, junto às águas de Megido. Porém não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera. Desde a sua órbita o fizeram. O rebeiro Quizon os arrastou. Quizon, o rebeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e os seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita, e deu o golpe em Sísera. Rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos?
As mais sábias das suas damas respondem, e até ela mesma a si mesma respondia. Porventura não achariam e repartiriam despojos, 1 ou 2 moças para cada homem? Para Císera, estofos de várias cores de bordados, 1 ou 2 estofos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Pai, nós nos colocamos mais uma vez na Tua santa presença, pedindo que o Senhor lance luz sobre a Tua palavra mais uma vez, para que os nossos corações sejam verdadeiramente alimentados, para que a Tua palavra encontre caminho em nossa alma e em nosso coração, para que esteja formando e imprimindo em nós Teu caráter, salvando-nos de nós mesmos, levando-nos a ver na Tua luz a luz, levando-nos a julgar a nós mesmos. Obrigado pela capacitação e suficiência da Tua palavra no operar o Teu propósito. Ela nunca volta para Ti vazia. Pedimos que o Senhor tome esse tempo em Tuas mãos e nos abençoe para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos então o capítulo 4, versículos de 1 a 3. E só para efeitos de nós, então, economizarmos tempo, nós não lemos os versículos 4 até o 24, até o final do capítulo 4. A história, eu creio que nós deveríamos passar por ela rapidamente para os irmãos entenderem o que está acontecendo aqui e nós podemos então interpretar esse terceiro cativeiro que o Senhor mesmo, mais uma vez essa palavra é repetida, né, no versículo 2 desse capítulo, o Senhor entregou o seu povo nas mãos de Jabim. Então, como nós temos visto, o próprio Senhor, Ele mesmo, é quem usa os inimigos e os cativeiros como processos disciplinares na vida dos seus filhos. Como nós vimos, não existe uma disputa de 2 deuses, né? Há um Deus soberano, que por causa da infidelidade dos nossos corações, como seu povo, Ele então permite que nós sejamos de alguma maneira entregue aos nossos inimigos, para que essa entrega sirva como disciplina dele mesmo para as nossas vidas. Isso é tão frequente no livro de Juízes, não só no livro de Juízes, mas em toda a Bíblia. Nós citamos já para os irmãos, por exemplo, o cativeiro babilônico. O povo saiu de Canaã e foi para a Babilônia 70 anos, né? Na terra dos ídolos, onde eles foram literalmente disciplinados pelo Senhor. E o Senhor pôde então, através daquele decreto de Ciro, levantar, pela graça dele, um remanescente voluntário que quisesse retornar para reedificar Jerusalém. Então, todos os cativeiros da Bíblia são processos disciplinares. Isso é uma norma na Bíblia. O deserto é um cativeiro disciplinar. Eles foram ao deserto 40 anos peregrinando no deserto. O deserto é um cativeiro disciplinar. O cativeiro babilônico é um cativeiro disciplinar. O povo de Israel até hoje vive um cativeiro disciplinar. Depois que eles rejeitaram o Messias, e então ele foi crucificado, ressuscitou, ascendeu aos céus, a nação de Israel, até hoje, ela permanece em cativeiro. O cativeiro da dispersão. Ela está dispersa por todo o mundo, né? Eles viveram 2000 anos, têm vivido 2000 anos desse cativeiro da dispersão. E nós sabemos que quando o Senhor Jesus voltar, esse povo, a nação de Israel, pranteará sobre ele como aquele que eles rejeitaram. Então, os cativeiros sempre são processos disciplinares. Então, nós estamos vendo no livro de Juízes o terceiro cativeiro e então o terceiro processo disciplinar. Dentro do quadro tipológico que nós temos seguido, nós dissemos para os irmãos que o cativeiro a Canaã, representado aqui por esse rei Jabim, né, conforme o texto que nós lemos, Canaã significa no hebraico, literalmente, partes baixas. Aquilo que é baixo, partes baixas, esse é o significado de Canaã. Então, dentro da tipologia daqueles 5 cativeiros que nós escolhemos e selecionamos para compartilhar, nós vimos que esse terceiro que estamos vendo hoje, o cativeiro a Canaã, a Jabim, o nome Jabim significa sábio, entendido,
perspicaz, Jabim. Esse terceiro cativeiro, a Canaã, ele representa um cativeiro às cobiças e paixões da carne. Cobiças e paixões da carne. Poderíamos dizer que é um cativeiro às partes mais baixas da carne, as cobiças e paixões. Porque o cativeiro anterior que nós vimos, a Eglon, quando Deus usou então Eude para libertá-los, nós já compartilhamos sobre isso. Eglon, que era aquele rei gordo, também é um tipo da carne, ele também tipifica a carne. Mas nós podemos dizer que nesse terceiro cativeiro, a carne é tipificada de um modo mais específico, com relação então às suas cobiças e paixões. Por que nós temos condição de interpretar esse tipo dessa forma? Primeiro, porque Canaã significa literalmente partes baixas. Segundo, porque o versículo 2 tem uma expressão interessante. Versículo 3 diz assim: clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim, esse rei de Canaã, tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Oprimia duramente os filhos de Israel. Então fala daquele aspecto especial do cativeiro da carne, o qual nos oprime de forma a mais profunda, a mais dura. E os irmãos vão ver como a tipologia é interessante através do estudo de todo esse cativeiro. Nós vamos usar a reunião de hoje e a reunião de domingo, para nós estudarmos, já que nós temos bastante coisa para ser compartilhada aqui nesses 2 capítulos. Para os irmãos entenderem o que aconteceu nessa história, no texto que nós não lemos, do versículo 4 até 24, os irmãos depois, se quiserem, examinem, a história é a seguinte: o povo foi submetido então a esse rei Jabim. Não se sabe se Jabim era um nome ou um título, como no caso do primeiro cativeiro. O nome que é usado no primeiro cativeiro, Cushan-Risataim, aquele primeiro rei, que o Senhor usou para disciplinar o povo de Israel. Possivelmente também seja um título e não um nome, de qualquer forma não importa. Jabim era então quem reinava na época. E o povo de Deus já estava sendo duramente oprimido, como nós vimos aqui, por causa desse Sísera, que era o comandante desse exército de Jabim. Provavelmente nessa região de Arosete Agoim, sejam as planícies da Galileia atualmente. Eram regiões então extremamente planas, onde esse Sísera, ele teve a capacidade de desenvolver um exército tremendo, um exército terrível. Existem uns textos em Josué, o livro anterior a Juízes, nós não vamos examinar, mas é especificamente citado em Josué a preocupação que o povo de Israel tinha, mesmo com a pessoa de Josué, que foi um grande líder do povo de Israel, um conquistador, sucessor de Moisés. Eles tinham uma preocupação muito grande com relação a esses carros de ferro que o inimigo possuía, a essas carruagens de ferro, porque eram instrumentos terríveis de guerra. Para nós termos uma ideia, seria hoje como um caça, um caça bombardeio atômico. Então os países que possuem hoje os caças bombardeios atômicos, eles apavoram todos os outros países, em termos de armamento bélico, Então as carruagens de ferro, na época em que essas guerras foram travadas, eram os caças bombardeios, Era apavorante lutar contra carruagens de ferro, era quase impossível vencer um inimigo que tivesse carruagens de ferro. Então, é dito que Jabim, através de Sísera, que era o seu comandante, ele oprimia duramente, é a palavra utilizada aqui no versículo 3, duramente os filhos de Israel, com os 900 carros de ferro, comandados então por aqueles guerreiros. Então foi uma opressão extremamente dura. Fala então das cobiças e paixões da carne, da nossa carne. A partir do versículo 4 nós vemos que o Senhor levantou então uma mulher, Débora. Irmãos, é claro que o Senhor usa quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele usou até mesmo, como nós já vimos, um animal de carga para repreender um profeta insensato, a mula de Balaão. O Senhor, quando Ele usou Débora, nós não cremos que a maneira normal de Deus é esta. Porque em todo o Velho Testamento nós vemos sempre homens liderando. Israel nunca teve rainha, Israel sempre teve reis. Os povos pagãos tinham rainhas, mas Israel não. Israel nunca teve sacerdotisa, eles só tinham sacerdotes. Então, se os irmãos forem ver a coerência da linha de Deus no Novo Testamento, a gente aponta para uma coisa estranha aqui.
Por que Deus levantou Débora, a juíza, entre o seu povo? Irmãos, mas é tão maravilhoso tudo que é falado sobre essa mulher, em todos os sentidos, inclusive pelo fato de Deus ter levantado a Débora. Eu creio que o próprio fato do Senhor ter levantado Débora é uma terrível advertência para o seu próprio povo. Digamos que o Senhor, e os irmãos vão ver no versículo 4 e 5, nos versículos 5 e 6, isso vai ficar claro. De alguma maneira, o Senhor não podia contar com o coração de um homem no meio daquela nação nesse momento. Ele já tinha usado no cativeiro da Mesopotâmia, ele já tinha usado Otniel, ele já tinha usado Eude nesse segundo cativeiro. Nessa terceira ocasião, de alguma forma, Deus não pôde contar com o coração de um varão. Nós sabemos que esse era o mover de Deus pelo povo de Israel, dentro do povo de Israel, não é? Deus falava através de Moisés, falava para os cabeças de famílias, e sempre o homem na posição de profeta, de sacerdote, de rei no seu lar. Essa é a ordem de Deus. O próprio fato de Deus levantar uma mulher nessa ocasião mostra o quanto o povo de Deus estava distante do propósito de Deus. Estava degradado com relação ao propósito de Deus. E quando nós vemos os versículos 5 e 6, fica mais claro. Porque os irmãos vão ver que quando Débora, ela dirige uma palavra a Baraque, nós temos então duas pessoas aqui na verdade que foram usadas por Deus nessa vitória. Débora não guerreou. Débora não foi à frente, a peleja. Quem foi Baraque, né? Ele comandou essa vitória, mas o Senhor levantou Débora como juíza em Israel, para que ela então desse a palavra do Senhor a Baraque, e Baraque então assumisse a posição de libertador do povo. Quando os irmãos leem o versículo 6, é muito interessante esse versículo. Ele diz assim, olha: Débora mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e lhe disse, presta atenção no que ela diz para ele: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Irmãos, ela está fazendo uma pergunta para Baraque. Os irmãos estão entendendo o que ela está dizendo aqui? Porventura o Senhor não deu ordem? Irmãos, é muito claro para nós a seguinte conclusão: o Senhor já tinha falado com Baraque, mas Baraque não tinha respondido. Então, quando ela chamou Baraque, ela perguntou. Não teria sentido o que ela falou para Baraque se o Senhor não tivesse falado com Baraque. Então ela chamou Baraque e falou assim: olha, o Senhor não deu ordem, dizendo: sobe no Monte Tabor, leva com você 10.000 homens e se prepara para pelejar. O Senhor não falou, então por que você não foi? Em outras palavras, é isso que ela está falando para Baraque, não é? Então Baraque assumiu uma posição covarde diante da palavra do Senhor. Então o Senhor levantou Débora. E é interessante, o versículo 4 e 5 diz algo maravilhoso sobre Débora. Primeiro, que ela não é citada em separação do seu marido. Vejam a ordem de Deus. Não é dito Débora como uma pessoa isolada, mas é dito Débora, profetiza, mulher de Lapidote. Seu marido é citado nominalmente. Então não é uma mulher desconjugada, é uma mulher debaixo de uma aliança ao seu marido. Não é? Até nisso o Espírito Santo foi delicado em preservar a ordem de Deus. Não é? Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Todos os outros juízes que foram homens, nós nem sabemos qual era o nome da mulher deles, né? Mas quando Débora é levantada, o nome do seu marido é citado. Então os irmãos vejam a delicadeza do Espírito Santo em preservar a sua ordem, né? Mulher de Lapidote julgou a Israel naquele tempo. Presta atenção no verso 5, ele é muito precioso com relação ao coração e ao caráter de Débora no meio do povo de Israel. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Duas coisas que eu queria que os irmãos notassem aqui. Primeiro, vamos começar do final do versículo para o começo. Os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Essa palavra subiam a ela não significa que Débora ficava num lugar alto e eles iam lá. A palavra subiam não é aplicada aí nesse sentido. A palavra subiam é aplicada aqui, primeiro que Débora não estava num lugar alto. Ela estava num meio termo ali, conforme nós vamos ver. Aqui é dada a posição dela, né, entre Ramá e Betel. Subiam a ela a juízo significa simplesmente que eles levavam a Débora as suas questões para que ela então julgasse. Isso fala de maturidade espiritual. Que ela era uma mulher extremamente amadurecida e com visão do propósito de Deus.
Então o povo subia, no sentido de levar a ela os seus assuntos para juízo. Né? Então fala de estatura espiritual, e não de uma localização geográfica, que eles tinham que subir um morro para chegar até Débora. Né? Mas subir a ela, fala então de maturidade espiritual, estatura espiritual. Outra coisa importante nesse versículo, 5, a primeira parte. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. É sempre interessante a gente pesquisar o sentido dos termos bíblicos. Nem sempre eles contêm propriamente um sentido relacionado com a passagem, mas muitas vezes sim. E eu creio que esse é um caso interessante. Eu creio que quando o Espírito Santo deu a localização de Débora, já que ela era uma mulher tão espiritual, e uma mulher com tanta visão do propósito de Deus, eu creio que o Espírito Santo não citou à toa a sua posição entre Ramá e Betel. Porque Ramá no hebraico, significa lugar alto. E Betel no hebraico significa a casa de Deus. E aqui nós temos uma instrução muito interessante com relação à batalha espiritual. Nós vemos que a posição de Débora era entre o lugar alto e a casa de Deus, Ramá e Betel. Isso fala de comunhão com Deus, Ramá, lugar alto, e comunhão com os irmãos, Betel, a casa de Deus. Irmãos, essa era a posição de Débora, e essa tem que ser a nossa posição na batalha espiritual. A nossa posição tem que ser entre Ramá e Betel. Nós não podemos estar só em Ramá, porque o desejo de Deus é Betel, a casa de Deus, a igreja e a comunhão dos irmãos. Hebreus diz assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Né? Antes façamos exortações uns aos outros, ajudemos-nos uns aos outros, quanto mais nós vemos que o dia se aproxima. Então esse é Betel, a casa de Deus. Né? Mas nós não podemos também estar só em Betel. Nós temos que estar em Ramá. Ramá é lugar alto, né? Fala de comunhão com Deus. Então nós temos um perfeito equilíbrio na posição de Débora. Muito interessante. Débora estava entre Ramá e Betel. Débora tinha comunhão profunda com Deus e comunhão com o povo de Deus. Tanto que o Senhor a usou para que fosse lá exortar Baraque, para que Baraque então ouvisse a palavra do Senhor que já tinha sido dada a ele. Né? Sobe ao Monte Tabor, toma 10.000 homens e sai a peleja. Né? Então são detalhes interessantes, práticos e maravilhosos com relação à pessoa de Débora, ao caráter de Débora, essa mulher que o Senhor usou. Agora, a partir do versículo 7, Débora então começa a orientar Baraque a respeito do que vai acontecer. E no versículo 9, aliás, versículo 7, diz assim: farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera. Se os irmãos lerem a narrativa, os irmãos vão ver que através de Débora, o Senhor falou para Baraque que ele mesmo iria trazer aquele comandante poderoso, daqueles 900 carros de ferro. O Senhor ia trazer o comandante, Sísera, para esse ribeiro, a região do combate. Débora volta a pronunciar esse nome no seu cântico, né? O ribeiro Quizon, no capítulo 5, versículo 21, os irmãos vão ver. O ribeiro Quizon os arrastou, né? Capítulo 5, versículo 21. Então foi onde o combate se travou. A palavra diz, e é algo muito importante também na nossa visão de batalha espiritual. O próprio Senhor conduziu o inimigo até aquele lugar de combate, de confronto. Irmãos, é assim nas nossas vidas. Nós não saímos à caça de inimigos. O Senhor mesmo é quem traz os nossos inimigos ao nosso confronto, para que sejam confrontados. Isso é muito importante na nossa visão de batalha espiritual. Já que Jabim, Canaã, no caso aqui, representa as cobiças e paixões da carne, nós podemos ter certeza na nossa batalha espiritual que o Senhor, Salmo 36, 9, na sua luz vemos a luz. Na sua luz vemos a luz. O Senhor mesmo vai trazer os 900 carros de ferro até nós. Nós mesmos iremos na sua luz distinguindo a profundidade e a depravação das nossas cobiças e paixões. Em todos os seus tentáculos, em todas as suas manifestações, já que as manifestações são enormes, né? Em tantos setores da vida. Então, o Senhor conduziu o inimigo. Ele apenas pediu de Baraque que ele fizesse algo, e nós vamos ver o sentido espiritual disso, como é interessante também. Ele pediu que Baraque subisse no Monte Tabor. Sabe o que significa Tabor no hebraico?
Mais uma palavra de sentido aqui no texto. Tabor, no hebraico, significa quebrado. O que os irmãos acham disso? Ele pediu que Baraque subisse até Tabor. Por que Baraque tinha que fazer isso? Por que ele não podia ir em outro lugar? Por que ele não podia esperar lá no ribeiro? Esse ribeiro Quizon, onde a batalha aconteceu. Por que Baraque tinha que subir no Monte Tabor, levar 10 mil homens com ele e depois desce do Monte Tabor para enfrentar os inimigos naquele ribeiro Quizon? Para que fazer essa caminhada toda? À toa? Não tem propósito? Monte Tabor significa então quebrantamento. Tabor quebrado. O Senhor queria que Baraque e 10 mil homens, usando a linguagem do Novo Testamento, Deus iria conceder a vitória. Deus iria conceder a vitória naquele combate, através de pessoas quebradas. Irmãos, na nossa batalha espiritual, nós nunca podemos ter vitória sem subir ao Monte Tabor. Primeiro nós temos que confrontar ao próprio Deus no Monte Tabor. A própria visão de Deus, da glória de Deus, do nosso pecado. Esse trabalho da palavra de Deus, na luz de Deus, nos expondo, nos reduzindo, nos diminuindo, para que Cristo possa crescer, subir ao Monte Tabor e depois enfrentar os 900 carros de ferro. Nunca o contrário. Se nós tentarmos enfrentar os 900 carros de ferro sem a realidade espiritual do Monte Tabor, nós já perdemos a batalha. São 900 carros de ferro. Isso não pode ser enfrentado por qualquer um. Isso tem que ser enfrentado por uma pessoa ou por pessoas quebradas. Né? Quebradas. Por que pessoas quebradas? Porque só as pessoas quebradas sabem que elas não podem enfrentar os 900 carros de ferro. Foi por isso que Baraque talvez não tenha correspondido à palavra do Senhor. A gente leu o versículo 6, que Débora foi tão clara. O Senhor não deu ordem dizendo, vai, leva gente ao Monte Tabor, quebrado, e toma contigo 10 mil homens dos filhos de Zebulon e de Naftali. Débora está dizendo, Baraque, acorda, Deus está te chamando, por que você não corresponde? Talvez por medo, irmãos. Porque ele ia enfrentar os caças bombardeios da época. Isso não é para qualquer homem. 900 carros de ferro. Ele devia ter muito medo, né? Então, de alguma maneira, Deus levanta Débora e dá de novo a palavra do Senhor para Baraque. Então, Baraque dessa vez é encorajado, né? Mas ele ainda mostra algo do seu receio. Quando os irmãos continuam lendo o texto, os irmãos vão ver que ele diz assim, tá bom, Débora, eu vou, mas você tem que ir comigo, né? Ele quer carregar a Débora com ele, sozinho ele não vai. Então o Senhor repreende mais uma vez o coração dele, de incredulidade dele. Ele diz assim, tá bom, através de Débora, eu vou. Não é? Débora diz, mas o Senhor vai dar a glória da vitória não a você, mas a uma mulher. E quando os irmãos leem a narrativa, os irmãos vão ver o que acontece. Ele sobe no Monte Tabor, leva 2 mil homens, obedecendo a palavra do Senhor. O Senhor traz aquele comandante com os 900 carros de ferro para aquele ribeiro, a região da batalha, o ribeiro Quizon. Baraque desce com aquele exército, arrasa aquele exército, né? Porque o Senhor era com ele. Ele desceu do Monte do Quebrantamento, Monte Tabor. Ele sabia de alguma maneira que não era ele que ia pelejar, né? Esse é o sentido espiritual do Monte Tabor, quebrantamento, uma convicção que nós não somos capazes na batalha espiritual, que nós não temos suficiência, que as nossas cobiças e as nossas paixões são carros de ferro, carros de ferro. Nem tente lutar contra elas. Sobe ao Monte Tabor. Aproxima-se do Senhor. Deixa que a glória dele te exponha, revele a ele mesmo e revele a você, e que esse processo de quebrantamento te una com o Senhor, para que então você possa triunfar sobre os carros de ferro. Nós não temos chance contra as nossas cobiças e paixões. Elas são muito mais fortes do que nós. Elas nos escravizam, elas nos dominam. Dominam a nossa mente, dominam as nossas emoções, dominam a nossa vontade, né? Irmãos, desde uma pequena coisa até uma grande coisa. Se você conhece um pouco da luta contra suas próprias cobiças, quando você faz aquilo, como Paulo diz em Romanos 7, que você não quer fazer, o mal que você não quer, esse você faz, o bem que você quer, esse você não faz. Quando você conhece a luta com as suas cobiças, você realmente vê que você não é capaz. Que se não houver a realidade espiritual do Monte Tabor, nós não somos capazes.
contra os carros de ferro. Então Baraque desce do Monte Tabor e vence aqueles inimigos, agora sim. Né? Ele desce de uma posição de quebrantamento, vence aqueles inimigos, mas não o seu general, o cabeça, o mais terrível dos homens ali, do inimigo, não é? O Sísera. Deus tirou a glória de Baraque, por causa então da sua covardia espiritual. Débora tinha dito que ele não venceria, mas a glória de vencer o capitão daquele exército seria de uma mulher. E quando os irmãos leem o texto, os irmãos vão ver que ele foge, esse homem poderoso aí, esse Sísera, que era o comandante, e ele se esconde na tenda de uma mulher chamada Jael. Ele se refugiou ali porque o povo, esse povo estava em amizade com Jabim, né, que era o rei do qual ele era comandante. Então ele se esconde nessa tenda, ele pede lugar para essa mulher naquela tenda para que ela o camuflasse ali. E ela dá acolhida para ele. E ele pede água para ela e ela dá leite para ele, né, nata, mostrando então uma receptividade, um acolhimento. E ela então dá aquele leite gordo para ele e ele toma aquele leite e ele pega no sono. E ela coloca ele debaixo de uma coberta. E ele diz assim, se alguém perguntar por mim, fala que eu não estou aqui. E então quando ele dorme, ela tira uma estaca da tenda, coloca sobre a cabeça de Sísera, pega um martelo e bate sobre a estaca. E diz a Bíblia que a estaca atravessou de um lado para outro e fincou na terra. Ela cravou a cabeça de Sísera na terra, né, Jael, com aquela estaca da tenda. E quando Baraque chega então até a sua tenda, ela diz assim, vem cá para você ver quem que está aqui. Então Baraque chega e vê. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 10. Só esses dois versículos. E eu queria que os irmãos atentassem aqui para o seguinte. Juízes capítulo 4 fala sobre esse rei Jabim. Se nós voltarmos então a Josué, os irmãos vão ver que na época de Josué, esse rei já tinha sido confrontado. Se era um rei com o nome Jabim, né, pessoal, era então a mesma pessoa. Se Jabim é um título, então era uma outra pessoa, mas isso na verdade não importa, porque era então o mesmo povo, não é? Esse povo, na pessoa do rei Jabim, já tinha sido confrontado por Josué. Então os irmãos vejam Josué capítulo 11, versículo 1. Diz assim, olha, tendo Jabim, rei de Azor, os irmãos vejam a mesma região que nós vemos lá em Juízes, né? Rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe. Ele ouviu que Josué vinha entrando e conquistando a terra toda, né? Então ele enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Siron, e ao rei de Aquisaf. Vamos fazer uma liga ali, né? Uma liga de reinos para tentar vencer Josué. Josué estava conquistando a terra toda. Então aí narra a história que nós não vamos ler. No versículo 10 agora, diz assim, olha. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou a Azor, presta atenção, tomou a Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram. Ninguém sobreviveu e a Azor queimou com fogo. Vocês vão ver que esse texto sugere que Jabim, né, seja um título e não um nome. Porque aqui diz que todos foram mortos e consumidos. E quando nós lemos Juízes, você vai ver o Jabim de novo, não é? Porque Jabim significa sábio, entendido, não é? Então possivelmente eles usavam esse nome como um título para os reis dessa região de Canaã. Agora, o que eu queria que os irmãos atentassem é esse versículo 10. Azor, na pessoa então de Jabim, já era um inimigo conquistado. Os irmãos observam então que de Josué até Juízes, eles perderam terreno conquistado, não é? Isso volta então naquele princípio espiritual que nós já falamos. O próprio livro de Josué enuncia esse princípio, queria que os irmãos vissem a importância dele. Presta atenção. Josué capítulo 1, olha o versículo 3. Josué 1, 3. Esse versículo, irmãos, de alguma maneira, ele é uma chave para esse livro de Josué. Josué 1, 3.
uma chave muito importante para o livro todo. É a maneira de Deus para a conquista da terra que eles tinham dado para o seu povo, né, Israel, através de Josué. Josué capítulo 1, versículo 3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Deus não dava terra dando escritura, vamos dizer assim, não é? Deus não lavava uma escritura e falava assim: olha, o Monte Hebron é de vocês. Lá, quando Moisés era vivo, Deus já tinha lavrado a escritura. Você lembra que ele tinha dito para Caleb, por exemplo, que a região de Hebron era de Caleb. Caleb, quando entrou lá, ele reclamou aquela região. Ele falou: isso aqui é meu, Moisés já me prometeu. Não é? Então, digamos que Deus lavrou a escritura lá com Moisés. Mas ele deu a posse para o povo com Josué. Com Josué eles tomaram posse daquilo que era deles, que foi lavrado com Moisés. Agora tem uma coisa interessante. Eles tomaram posse, então, todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Josué pisou em Azor. Josué destruiu Jabim. Arrasaram com aquela região. Capítulo 11 de Josué já deixou isso claro. Quando a gente vai em Juízes, os irmãos vão ver que o contrário é que estava acontecendo ali. Jabim de novo, 900 carros de ferro. E o povo de Israel duramente oprimido, 20 anos. Então os irmãos vejam que eles perderam terreno. O mesmo terreno. É claro que isso fala muito espiritualmente para nós. Nós podemos dizer assim, meus irmãos, que rigorosamente falando, não existe nenhuma área da sua vida interior que possa ser absolutamente conquistada. Não existe nenhuma área da sua vida interior que possa ser absolutamente conquistada. Isso tem um sentido negativo e tem um sentido positivo. O sentido negativo, que na verdade é positivo, né? Eles se combinam, é que nós sempre iremos depender do nosso Salvador, do nosso Senhor, em todas as áreas da nossa vida interior. Você, rigorosamente falando, você nunca pode dizer assim: eu fui uma pessoa que tinha isso no coração e que agia dessa forma. Rigorosamente falando, você sempre tem que dizer assim: eu sou uma pessoa que tem isso no coração e que é capaz de agir dessa forma. E eu só não ajo dessa forma e não ando por esse caminho porque eu tenho aprendido a habitar em Cristo. Esse é o segredo de João 15. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então os irmãos estão vendo o mesmo território que Josué arrasou e conquistou, agora estava completamente perdido. E havia um rei com 900 carros de ferro dominando aquele povo. No mesmo território, no mesmo lugar, na mesma área. Espiritualmente falando, esse é o sentido para nós. Nunca pense que você tem um assunto resolvido na sua vida. Você precisa depender de Deus em todos os assuntos, por toda a vida, de tudo aquilo que Ele tem, então, mostrado para você sobre você mesmo. Sempre. Porque, de repente, Jabim pode se levantar e 900 carros de ferro podem te afligir de novo. Né? Irmãos, isso é tão importante. É tão importante. É tão verdadeiro. É tão sério nós compreendermos isso espiritualmente. Nos ajuda tanto. Nós entendemos santificação da maneira certa. Nós entendemos santificação como Deus está fazendo alguma coisa, como desarraigar pecado de mim. Ele desarraiga pecado, desarraiga pecado, desarraiga pecado, e se eu crescer bastante espiritualmente, eu vou ficar sem pecado. Isso não é santificação. Santificação é Deus revela o pecado, revela o pecado, revela o pecado. E eu ando cada vez mais unido a Ele, unido a Ele, unido a Ele. Mas o pecado está aqui. Romanos 7, Paulo diz assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Alguém de muita estatura espiritual. Né? Então esse é o princípio escondido aqui. Josué capítulo 11 e Juízes capítulo 4. Uma área completamente conquistada por Josué, estava agora completamente conquistada pelo inimigo. Jabim. Muito importante esse princípio na nossa batalha espiritual. Sempre iremos depender do Senhor. Nunca a vitória será nossa. Não existe nenhuma área que seja absolutamente conquistada das nossas vidas.
sempre iremos depender da comunhão com Ele e de permanecer nele, de habitar nele. Outra questão que eu gostaria de ver com os irmãos. Abram, por favor, no capítulo 4 de Juízes. Capítulo 4. Versículo... E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas. E o final do versículo. E o darei nas tuas mãos. Já comentamos alguma coisa, mas vamos procurar ir um pouquinho mais longe aqui. O Senhor, então, baseado, presta atenção, versículo 6 vem primeiro. Baseado na realidade espiritual do Monte Tabor, quebrantamento. Quando eu vejo, então, quem Deus é. E, por outro lado, vejo quem eu sou. A minha necessidade, a minha dependência, a minha fraqueza, né? A minha fragilidade, a minha pecaminosidade. Marcos capítulo 7. De dentro do coração do homem procedem os maus desígnios, a lascívia, os furtos, a mentira e até a loucura. Então, na medida que eu vou vivendo a realidade espiritual do Monte Tabor, quebrado, quebrantamento, eu posso, então, ser conduzido aos meus inimigos. Foi o que o Senhor fez. Ele, diz a palavra, tomou o Sisera e os carros de ferro e foi trazendo para o lugar do combate. Ele apresentou o inimigo para Baraque. É isso que ele faz nas nossas vidas. A vida daqueles que têm sido quebrados. Ele vai apresentando os inimigos, os carros de ferro. Irmãos, como é bom. Por que é bom? Porque é o Senhor quem faz. É duro e é bom. Né? A experiência nunca é gostosa. Sempre é terrível. Sempre o inimigo está sendo visto. Em toda a sua cara feia. Sem disfarce. As cobiças e as paixões. O quanto o nosso coração é mesquinho. É vil. É desprezível nele mesmo. Não é? Por outro lado, o Senhor mesmo vai liquidando aqueles inimigos, então, aos nossos olhos. Ele vai julgando, entregando em nossas mãos. Ele vai mostrando que, baseado na realidade espiritual do Monte Tabor, nós podemos triunfar sobre os nossos inimigos. Foi isso que ele fez. Né? Versículo 7, então, ele diz, eu o darei nas tuas mãos. Deus não lidou diretamente com Sisera. Né? Irmãos, imagine se Deus precisava de alguém para lidar com o inimigo. Deus nunca precisou de ninguém. Ele é autossuficiente. Né? Agora, ele não está preocupado em destruir inimigo. Ele está preocupado em ensinar o seu povo e levar o seu povo a participar do que ele é, do seu caráter, da sua beleza, da sua santidade. Né? Ele não quer dar o peixe para o povo, ele quer ensinar o povo a pescar. Ele quer ensinar o povo o seu caráter mesmo, através dos seus inimigos. Ele quer formar-se a si mesmo no seu povo. Ele quer ensinar o seu povo a se refugiar nele. Então ele usa esses inimigos, ele apresenta esses inimigos ao seu povo. Né? E o darei nas tuas mãos. Queria que os irmãos notassem isso. 900 carros de ferro, as cobiças e paixões da carne. Eu os darei nas tuas mãos. Pela graça, pela bondade de Deus, Ele vai então apresentando aos nossos corações todo o seu desvio, né? E nós podemos então viver essa realidade de Tabor, sermos quebrados, habitarmos nele, permanecermos nele e sabermos que contra esses carros de ferro, nossas cobiças e paixões, nós não temos chance, né? Fora do Monte Tabor, fora do permanecer nele. Agora nós vamos começar hoje o capítulo 5, no tempo que a gente tem ainda, e domingo a gente continua. Eu queria compartilhar um pouco sobre o cântico de Débora. Na verdade, irmãos, o cântico de Débora, ele é a essência espiritual de toda a narrativa a respeito desse cativeiro de Canaã. Os irmãos sabem que uma poesia, um poema, ele visa expressar em poucas palavras algumas coisas muito profundas, né? O poema é isso.
O poema, em uma frase, em duas frases, ele expressa coisas profundas. E o Espírito Santo escolheu Débora, não é? A profetisa que ele levantou, a juíza de Israel nessa época, para, através dela, mostrar o seu panorama, o panorama de Deus, a respeito dessa batalha espiritual. E é muitíssimo interessante. A gente vai ver detalhe por detalhe. Talvez hoje eu passe só uma divisão para os irmãos do Cântico de Débora. E os irmãos vão ver quanta coisa esse cântico fala. Esse cântico fala sobre os nossos conflitos com as nossas cobiças e paixões. Quais posições nós devemos assumir diante das nossas cobiças e paixões e quais posições nós não devemos assumir. Os irmãos vão ver que o Espírito Santo, ele louva. Olha, por exemplo, só para os irmãos terem uma ideia, primeiro, o Espírito Santo louva, por exemplo, versículo 14, Zebulon, Issacar, no versículo 15, né? Ele louva Benjamim, no versículo 14, ele louva tribos que participaram daquele combate, e mostrando qual foi a posição delas. E ele repreende outras tribos que não participaram daquele combate. Quando os irmãos olham a partir do verso 15, na parte final, ele já começa. Entre as facções de Rubem, houve grande discussão. Rubem não participou da guerra, eles ficaram só discutindo. Quem sabe eles ficaram falando, e aí, gente, quem que vai, quem que não vai? Você vai? Ah, eu não vou, eu estou com medo. Eles não participaram da guerra, só houve discussão, só houve falatório sobre a batalha espiritual. Não houve participação na batalha, não é? Depois a gente vai entrar em detalhes sobre isso. E o Senhor repreende ainda Gileade, e mostra por que Gileade errou. Ele repreende Dan, no versículo 17. Dan ficou junto a seus navios. Ele repreende Azer. Ele louva Zebulon de novo, no versículo 18, dizendo que ele foi um povo que expôs a vida à morte. E através dessas honras e repreensões, nós vamos aprendendo princípios de batalha espiritual. Muito interessante. Outra coisa que eu queria colocar para os irmãos ainda como pano de fundo geral desse cântico de Débora. Existe uma analogia muito rica entre o cântico de Débora e o tribunal de Cristo. Abram, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Os irmãos sabem o que é o tribunal de Cristo? Se não sabem, tinham que saber. E se não sabem, eu também não vou explicar, porque tinham que saber. Nós já falamos tanto sobre isso aqui, né? O tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5, 10. Vou só ler o texto. Domingo a gente comenta um pouquinho sobre ele. 2 Coríntios 5, 10 diz assim: importa que todos nós compareçamos, todos nós, os santos, não são os ímpios não, todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, presta atenção, segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Exatamente isso que os irmãos vão encontrar no Cântico de Débora. Os irmãos vão ver tribos que fizeram o bem com relação a participar da batalha espiritual e tribos que fizeram mal com relação a não participar da batalha espiritual. E por que não participar? O que foi que deteve aqueles corações? Irmãos, são coisas impressionantes. Os irmãos vão ver que alguns foram seguros pelos seus navios, pelo seu comércio, pelo seu conforto, pelo seu bem-estar. Eles foram seguros por muitas coisas. Eles deram lugar nos seus corações a essas coisas e deixaram então de confrontar o inimigo, de participar da batalha espiritual. Foram vencidos pelo bem-estar, pela comodidade, pelo conforto, pelo comércio, pelos seus próprios interesses e deixaram de participar da batalha espiritual. Estou só adoçando a boca dos irmãos. Domingo a gente vai ver isso com mais detalhes. Agora, outra questão importante sobre o pano de fundo aqui do Cântico de Débora. Irmãos, existem 3 cânticos na Bíblia toda que precisam ser conjugados para a gente ter uma visão melhor a respeito desse Cântico de Débora. E é interessante essa conjugação. Êxodo 15, abra por favor em Êxodo 15. Em Êxodo 15, irmãos, tem um cântico também. Um cântico magnífico. É um cântico de redenção. É o cântico de Moisés. Êxodo 15. É um cântico maravilhoso. Depois de eles terem passado o Mar Vermelho, Moisés entoa esse cântico ao Senhor, falando sobre o livramento do Senhor. Êxodo 15, a redenção. Então, esse é o primeiro cântico da Bíblia. Êxodo 15, é o cântico de Moisés.
é um cântico de salvação. Presta atenção na distinção entre um e outro, nós vamos ver 3. Cântico de Moisés é o cântico da salvação. Quando nós chegamos em Juízes, então, capítulo 5, um outro cântico. Olha o tamanho do cântico. É o capítulo 5 inteiro, nós lemos, né? O cântico de Débora. O que é o cântico de Débora? Não é um cântico de salvação. Não é um cântico de redenção, melhor dizendo, né? O cântico de Moisés celebra a redenção, a salvação no sentido de redenção. O cântico de Débora é um cântico que tem 2 aspectos. É um cântico de triunfo, porque é um cântico ligado à batalha. Queria que os irmãos vissem o que está acontecendo aqui. O cântico de Moisés tem relação com o início da nossa caminhada espiritual. O povo não tinha saído do Egito através do sangue do Cordeiro. O cântico de Moisés tem relação com o início da nossa vida cristã. Nós estamos adorando a Deus porque Ele nos salvou. O sangue foi derramado, o sangue foi passado nas portas, o Senhor feriu o faraó e o seu exército. Nós passamos pelo mar, fomos batizados e nós estamos livres. Livres do mundo. Nós somos o Senhor. Esse é o cântico de Moisés, o cântico da redenção. Esse já foi celebrado, né? Esse está lá em Êxodo. Quando a gente avança então até Juízes, nós temos um outro cântico. Porque nós vamos experimentar uma outra realidade depois da regeneração. Qual que é essa realidade do livro de Juízes? Batalha espiritual. Batalha espiritual é uma experiência daqueles que foram redimidos. Quem não foi redimido não conhece batalha espiritual. Um dos sinais mais sérios da nossa real conversão é se nós temos tido lutas. Se nós não temos tido lutas, nós nunca nos convertemos. O lugar mais tranquilo do mundo é o cemitério, não é? Dentro do cemitério só tem morto, não tem vida, não tem luta. Se nós nascemos de novo, se nós vivemos para Deus, se nós somos dele e ele é nosso, nós temos conflito. A história dos Juízes, batalha espiritual. Agora, irmãos, se nós tivemos um cântico para adorar o Senhor na redenção, o cântico de Moisés, nós temos que saber que nós teremos um cântico para adorar o Senhor na batalha espiritual. E esse é o cântico de Débora. O cântico do triunfo, o cântico da esperança. Nós iremos adorar o Senhor no meio da batalha espiritual. Não é maravilhoso? No meio da batalha espiritual, nós teremos um cântico. Irmãos, batalha não é lugar de cântico. Se você olhar uma batalha sendo travada, ninguém canta. Numa batalha você só vê sangue. Mas aos olhos do Senhor, batalha espiritual é lugar de cântico, é lugar de adoração. Porque a batalha é dele, a vitória é dele. Batalha espiritual é um lugar de adoração. Agora, quando nós vamos então para o terceiro cântico, eu queria que você olhasse na Bíblia. Vamos lá para a gente terminar. Domingo a gente retoma desse ponto. Apocalipse, capítulo 15. Os irmãos vão ver mais um cântico. Agora, não é um cântico de triunfo e de esperança como o cântico de Débora. Não é um cântico de batalha espiritual. É um cântico de consumação do propósito de Deus. Podemos dizer que é o cântico do reino. Apocalipse capítulo 15. É aquele cântico que nós vamos cantar, junto com todos aqueles que foram fiéis ao Senhor, naquele dia. Quando toda a batalha espiritual já tiver terminado. Quando o nosso corpo já tiver sido redimido. Quando o pecado já for uma história passada. Quando nós estivermos com corpos glorificados, sem mais a presença do pecado, da carne, do mundo, do diabo, de nada. Estivermos completamente livres. Apocalipse capítulo 15. Vamos ler para a gente terminar esse cântico. Versículo 2. Diz assim: Vi como que um mar de vidro. No mar de vidro você tem a beleza do mar, mas você não tem a fúria do mar. O mar na Bíblia tipifica as nações, de alguma forma tipifica o lugar dos demônios. Na Nova Jerusalém você tem um mar de vidro, você tem a beleza do mar, mas você não tem a fúria do mar. Fala da glória da consumação do propósito de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, que é aquele de Êxodo 15, que nós já vimos, celebrando a redenção, né? E o cântico do Cordeiro, dizendo, o cântico de Moisés está lá em Êxodo 15.
né? O cântico que aparece aqui não é o de Moisés, é o do Cordeiro, né? Então, qual é o cântico do Cordeiro? O cântico do Cordeiro diz: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós temos a letra dessa música que nós cantamos, né? Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Vocês estão vendo a diferença entre os cânticos? O cântico de Moisés é redenção. O cântico de Débora é cântico da batalha espiritual, que fala de triunfo e fala de uma esperança, de que o reino de Deus um dia vem. Ela termina o cântico dizendo assim: pereçam os teus inimigos, e os que te amam brilham como o sol. É uma nota de esperança no final do cântico. Agora, o cântico do Cordeiro de Apocalipse, não tem esperança aqui, porque aqui a esperança já está consumada, já está realizada. Nós estaremos cantando o reino que já é uma realidade. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão. Agora não tem inimigos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então esse é o cântico do Cordeiro. Cântico de Moisés, cântico de Débora e o cântico do Cordeiro. O cântico da redenção, o cântico da batalha espiritual e o cântico do reino. É muito interessante. Domingo nós vamos entrar então em detalhes sobre esse cântico da batalha espiritual. Esse cântico de triunfo, né? E cântico de esperança. E vamos selecionar então alguns princípios a respeito do nosso conflito com as cobiças e paixões. Amém. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é quem coloca em nossos lábios um novo cântico. Obrigado porque nós te celebramos cantando o cântico da redenção. Nós já somos teus. Nós queremos aprender, Senhor, no nosso conflito espiritual, a cantar o cântico do triunfo. Porque nós sabemos que naquele dia nós cantaremos o cântico do Cordeiro, o Rei das nações. Senhor, dá-nos capacidade de, na nossa história hoje, nós estarmos confrontando esses nossos inimigos, as cobiças e paixões da carne, com um coração de dependência, de quebrantamento e de adoração diante do Senhor. Te pedimos, Senhor, a realidade espiritual disso que nós compartilhamos aqui. Que não fique apenas como um entendimento em nós, mas que nós possamos experimentar. Em nome de Jesus. Amém.